Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui de volta com o meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, bora falar de voleibol e muito mais. Depois de uma semaninha com Peter Bristotti em carreira solo, estamos de volta aqui, eu e Peter Bristotti, para gravarmos um episódio especial sobre o fundamento mais importante do jogo. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá, porque antes a gente tem que falar do nosso curso, né, Peter Bristotti? Do Exatamente. DNA, do líder esportivo, o QR Code vai ficar na tela aqui o episódio todo. Se você quiser saber, estudar e ver o nosso ponto de vista em relação às 6 habilidades fundamentais para você se formar um melhor líder, para você construir a sua equipe, desenvolver a sua equipe e formar equipes vencedoras, formar times que vão chegar longe. Então, acesse o QR Code, faça inscrição no nosso curso DNA do Líder Esportivo, porque muita gente já está se beneficiando e vem novidades pela frente, Peter Bristotti. Exatamente. E o senhor sabe mais do que muita gente como formar uma equipe vencedora, que aliás, parabéns aí pelas finais nacionais, não é todo mundo que chega numa final nacional. O senhor fez muito bem aí no primeiro ano comandando o programa. Muito Existem obrigado. muitos desafios. Eu queria fazer esse acknowledgement, esse público, né, publicamente, para todo mundo que não está sabendo aí. Feijão chegou esse ano na Flórida, na Florida Western University College, desculpa, e cara, Southwestern, desculpa, FSW. E chegou nas finais nacionais, cara, olha lá. Chegou nas finais nacionais aí e ficou segundo lugar no país, não é para qualquer um. Então, se você quer saber como ser um líder, formar uma equipe vencedora, você não perde por esperar as habilidades, as 6 habilidades básicas aqui no curso DNA do Líder Esportivo. Isso aí, Parabéns, muito mano. obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Foi um ano muito legal. Esse ano eu tive a oportunidade de chegar em 2 finais nacionais. Uma com a LMU, lá no nosso programa de vôlei de praia, e aqui na FSW, na NJC. Foi um ano muito especial mesmo, muito, muito especial. E perdemos as duas, mas chegamos lá pelo menos. Como eu digo, só perde a final quem nela chega. É isso aí. Boa. E se você quiser vir para os Estados Unidos, você tem que falar com o nosso amigo Lucas Negrin, que é o nosso querido comandante da Nexus Next. Alegria, alegria! Lucas Negrinho aqui da Nexus Next, mais uma semana no Set Point. Peter Feijão, bom programa para vocês. E aqui num lugar diferente, essa semana viemos ao Tennessee aproveitar o feriado de Ação de Graças. Estamos aqui para um casamento, mas eu não podia deixar de deixar esse recado para vocês, onde Peter e Feijão estão dizendo que o melhor fundamento do vôlei é o ataque. E o melhor fundamento para a imigração é a coragem. É a coragem, a disciplina, o planejamento que você precisa ter para vir para os Estados Unidos. Como eu falo todas as semanas, vocês podem fazer a aplicação aqui nesse QR Code. Eu, pessoalmente, vou dar cada retorno dos nossos advogados, mas também tem muita coisa nos Estados Unidos, porque às vezes se você não está no momento imigratório, mas você quer dolarizar patrimônio, nós temos alternativas interessantes que você pode investir à distância e o nosso time cuida de absolutamente tudo. Então, que vocês possam realmente ter a coragem de poder mudar de vida, porque vocês são muito qualificados e eu tenho certeza absoluta que tem um caminho migratório, como o Peter diz, são 187 maneiras diferentes de você vir aos Estados Unidos e eu duvido que uma delas não seja para você. Um forte abraço, meninos, bom programa a todos e aqui tá frio, vamos que vamos. E ele vai te dar todos os caminhos para explorar quantas opções de vir legalmente para os Estados Estamos Unidos, de Peter volta. Bristotti. São as 187 maneiras de você vir. Imagina só quantas possibilidades para você vir para os Estados Unidos entrando pela porta da frente. O Lucas e a equipe dele vão te ajudar a escolher o melhor caminho. Tenho certeza que existe um. É isso aí, são
Você pode fazer esses processos migratórios, pode internacionalizar a sua empresa, inclusive você não precisa nem morar aqui, nem ter visto para internacionalizar ou abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Você Dolarizar pode. aquele patrimônio, né? Aqueles milhões de reais que você tem aí, você pode transformar em dólar. Que Imagina beleza. o seu rendimento, seu patrimônio rendendo, sem você necessariamente precisar estar aqui. E recentemente nós aprendemos que a Nexus Nest tem uma equipe lá que pode administrar também a sua empresa para você, sem necessariamente você estar fisicamente presente aqui nos Estados Unidos. Olha só que maravilha. Espetacular, espetacular. E nós somos clientes da Nexus Next. Eu e Peter Exatamente. Bistott e minha esposa, agora o meu cunhado também, malandragem. Olha lá que Estamos maravilha. expandindo os negócios da família. E a gente também tem o apoio do nosso querido GG Maciel, através da Team GM, que é a maior agência de atletas de voleibol, de técnicos de voleibol do Brasil, quiçá do planeta Terra e região do mundo. Então, se você Exatamente. quiser saber como que o GG Maciel e a turma lá da Team GM, Rafael Vinhedo, Matheus Bechara, Lorena, Rafael Vandergor e outros mais, como que eles fazem esse trabalho espetacular, acesse geraldomaciel.com, tem o QR Code aqui na tela também, o link na descrição desse episódio, e você vai saber como que o GG e sua turma fazem para agenciar os maiores atletas e técnicos de voleibol do mundo. E, aliás, vai muito além de apenas colocar os profissionais no mercado. É muito além disso. Muito além disso. Não, os caras fazem um trabalho espetacular. Um abraço ao nosso querido GG e toda a galera da Team GM. Abraço. Peter Bistott, vamos lá. Hoje a gente vai falar do fundamento mais importante do jogo. Olha só que tema espetáculo. O fundamento mais importante do jogo, que é Rufem os tambores. É o ataque. É o ataque, meu amigo. O ataque, que é o fundamento que mais correlaciona com vitórias no jogo de voleibol. Não é mesmo? E para a gente falar de ataque, a gente vai precisar falar em várias perspectivas diferentes, né? Desde como que a gente vai ensinar esse fundamento tão importante na iniciação, você que fala tão bem que o ataque é que você deve começar a ensinar voleibol para quem nunca pegou numa bola de vôlei pelo ataque. Olha que legal, né? A gente teve a perspectiva da Jack Torelli, que falou que era pelo saque. Aí você vê muitas pessoas em aulas de voleibol ensinando passe, mas você diz que tem que começar pelo ataque. E então, por que? Eu vou começar com essa pergunta fundamental aqui. Por que que você preconiza que o voleibol seja iniciado lá na primeira aula do seu aluninho com o ataque? Bom, primeiro é importante fazer esse disclaimer que existem muitas maneiras da gente aprender o jogo, da gente aprender qualquer coisa. Muitos caminhos levam a Roma. Não é assim que diz o ditado? Então, a perspectiva que eu trago não é, primeiro, que não é uma perspectiva minha, não fui eu quem preconizou isso pela primeira vez, mas que eu acho que é um caminho que, por uma série de fatores, pode ser um caminho interessante. Então, quem preconiza o início do trabalho com atletas iniciantes através do ataque, acho que de forma mais importante que a gente pode ver aí no cenário do voleibol, Federação Italiana de Voleibol. Então, toda a progressão para o ensino do voleibol, inclusive o mini vôlei, o vôlei S2, S3, lá na Itália, existem vários joguinhos para as crianças começarem pelo ataque. Então, se você quiser uma progressão, todo um sistema de desenvolvimento de ensino do voleibol para crianças, a Federação Italiana tem toda uma apostila, um apostilado, um curso de graça no site da Federação Italiana, que qualquer um de nós pode entrar lá e aprender. Tem vídeo no YouTube, tem um monte de coisa muito legal. Tem que saber italiano, né? Mas hoje em dia isso não é mais uma
um impedimento para a gente estudar. Tem muita tradução online aí, que você pode estudar, tem muita gente com quem a gente pode conversar. Então, esse é o primeiro ponto. Não sou eu quem... Se você aí que está assistindo a gente tiver dúvidas em relação a qualquer idioma do planeta Terra, fala com o Peter que ele fala 188 idiomas. Isso, eu vou indicar quem pode te ensinar. Então, esse é o primeiro ponto. A gente aprende de muitas formas. A questão de se ensinar através do ataque, se iniciar pelo ataque, a gente tem um excelente exemplo que é o programa da Federação Italiana. Dito isso, por que eu acho que é interessante? Porque, primeiro, estatisticamente falando, como você já disse bem no começo, é o fundamento mais correlacionado com a vitória. O que a gente quer dizer com isso? Existem 4 maneiras de se pontuar no jogo de vôlei. Você pode fazer um ponto de saque, um ace. Você pode fazer um ponto de ataque, colocando a bola no chão, nos dois, né? Saque e ataque. Você pode fazer um ponto de bloqueio. E a quarta maneira, que a gente fala muito pouco, mas que é fundamental nas categorias mais iniciantes, que é o erro do adversário. São as 4 maneiras de a gente pontuar. E estatisticamente falando, quanto mais a gente vai avançando no nível do jogo, né, do iniciante para o mais avançado, experiente, profissional, mais os pontos conquistados são conquistados através do fundamento ataque. Então, tudo que a gente faz no jogo de voleibol é para pontuar. É um jogo que não tem administração de placar, certo? Você tem que atingir uma meta. Então, você precisa ser agressivo, você precisa agredir. Acho que esse é um dos primeiros pontos nessa discussão, né? Equipe que não agride o adversário não vence o jogo. Existem várias formas de se agredir e o ataque é aquela maneira de se agredir o adversário que está mais correlacionado com a vitória. Tem que botar a bola no chão. Se ficar... Volume de jogo é importante, é legal. A gente tem no Brasil ainda muita gente que preconiza muito o volume de jogo, ele é importante nas categorias menores, a gente vai falar isso mais pra frente, mas o fato é que ganha quem botar mais bola no chão. Quem fizer 25 antes do adversário ganha o set, né, grosso modo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quem vai trabalhar com criança, acho que um dos nossos primeiros objetivos como professores antes de técnicos de voleibol é fazer com que a criança volte na próxima aula. Se não há consistência da presença da criança, ninguém aprende a jogar vôlei assistindo o jogo de vôlei. Você precisa ir para o treino, você precisa jogar vôlei. Então a gente precisa que as crianças voltem para a aula para a gente conseguir aplicar uma progressão, aplicar um trabalho, uma periodização, uma planificação. Então as crianças precisam querer estar no nosso ginásio, precisam querer estar na quadra. E para isso, o que é o mais legal de se fazer no jogo? Talvez seja aquilo que a gente precisa investir primeiro para que as crianças, em inglês os americanos dizem fall in love, se apaixonem pelo esporte, queiram estar na quadra. Então, se eu estou jogando basquete, o que é o mais legal do basquete? É fazer cesta. É a sexta. No futebol, eu nunca vi uma criancinha pequenininha, nunca vi. Assim, eu vou ser lateral direito quando eu crescer. Né? Eu vou ser zagueiro. Todo mundo quer ser artilheiro, todo mundo quer ser centroavante, quer fazer gol, porque o legal do futebol é fazer gol. Ninguém comemora porque fez uma marcação muito legal. Porra, marquei o Feijão lá, não conseguiu, teve que Fiz passar a um bola. passe lateral. Puxa, fiz um passe lateral aqui, ó, sou o melhor passador de bolas para lateral do mundo. E não tem bola de ouro para quem é lateral, né? Para quem passa a bola pro lado. Então, a gente precisa no voleibol, o mais legal é o momento explosivo do jogo, que você descarrega toda a sua potência na bola e é atacar. Atacar é o mais legal. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que talvez seja um dos... E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, e aí eu já vou devolver para você. Do ponto de vista do ensino da técnica, é um fundamento extremamente complexo, porque envolve o ritmo de membros inferiores, envolve uma coordenação visomotora com um implemento em movimento e o contato acontece no ar. É um contato rápido que acontece no ar. Então eu tenho que correr das habilidades motoras fundamentais,
eu tenho que correr, saltar, rebater em um fundamento. Eu preciso combinar 3 habilidades motoras fundamentais em um skill, em uma habilidade específica do esporte. E é muito difícil fazer isso. Então, começar pelo esporte, a gente pensando em quantidade e volume de treino ao longo dos anos, permite com que as crianças façam mais repetições. E ao se fazer mais repetições, a maneira como a gente vai fazer essas repetições é uma outra história. Mas executar muitas repetições vai ajudar a criança a aprender um fundamento que é muito difícil de se executar com qualidade, com potência, mas que ao mesmo tempo é o mais legal do jogo. Então, esses são talvez as três justificativas que eu trago para a mesa para a gente iniciar um trabalho de voleibol com as crianças através do ataque. E só mais um pontinho, e eu acho muito legal que a gente tem isso no Brasil, em outros países a gente não tem tanto, que são as diferentes alturas de rede que propiciam uma mecânica, um gesto técnico para a criança que talvez seja parecido com aquele do adulto no alto rendimento, que pode ser um espelho, eu consigo fazer este movimento da mesma maneira que o meu ídolo consegue fazer. Então, se eu trabalhar com uma rede muito alta, a criança ela não vai conseguir atacar para baixo, que é o que eu quero dizer, né, numa linguagem mais simples. Então, eu acho que essa é um bom início para a gente começar a falar de ataque. O que você acha? Eu acho excelente. E eu vou fazer uma outra pergunta em relação às habilidades elementares que você comentou, de correr, saltar e rebater. Você tem que combinar tudo isso num fundamento só. Isso que faz o fundamento ataque ser caracterizado fundamento ataque, né? E sem levar em consideração algum outro fator, por exemplo, o adversário, bloqueio, vamos focar só nesse fundamento mesmo, que o movimento ataque, que é a combinação de todos esses elementos que você falou. Se você for ensinar uma criança do começo, por onde você começa? Tá? No rebater, no saltar, no correr, você coloca tudo isso junto e cria um ambiente para que ela faça isso naturalmente. Como que você ensinaria o ataque one-on-one, né? Que é o ataque, o comecinho do ensinamento do fundamento ataque. Como se você pegasse alguém que nunca jogou voleibol, como que você ensinaria isso? Antes de eu dar essa resposta, eu preciso dizer para deixar bem claro para todo mundo. De todas as técnicas, dos movimentos que a gente faz no esporte, para mim, a única que não é negociável, tem que fazer direito, é a sequência correta dos passos, das passadas, para atacar e, consequentemente, para se fazer uma remada de bloqueio. Né? Então, ir para a esquerda, remar, bloqueio para a esquerda, uma sequência de passos que é diferente para a direita. Mas eu acho que no ataque ainda é mais importante do que no bloqueio, porque no bloqueio a gente não vai despejar potência na bola. A gente vai saltar e vai ser uma parede ali. Eu vou ficar meio, né, entre aspas, parado. Eu não vou despejar ataque. Eu vou ser um empecilho para o adversário. No ataque não. No ataque eu vou despejar potência na bola. E ter passadas corretas do ponto de vista biomecânico e cinesiológico vai me proporcionar uma maior amplitude de movimento. Então, mais amplitude de movimento, eu tenho mais espaço para acelerar o meu membro superior, né? Eu vou conseguir ativar cadeias cinesiológicas musculares, mais músculos, mais cadeias musculares trabalhando sinergicamente para eu gerar esse torque na bola. Então a gente fala muito do giro do quadril, do giro do tronco, não só do giro da cavidade da articulação do ombro. Né? Tem muita gente que ataca, salta e ataca só com o ombro. Tem muita gente que salta,
faz uma hiperextensão da coluna, aí faz uma flexão da coluna e um giro, um giro interno do ombro, né? Uma extensão do ombro para atacar. Flexão e extensão do ombro. Mas e muitas vezes a gente esquece do giro do quadril e da coluna, que a gente ativa muitos músculos no tronco, que ao combinar esses 3 movimentos básicos, o giro do quadril e da coluna, a flexão e extensão da coluna, e a articulação do ombro e extensão do cotovelo, olha quanta coisa envolvida, eu vou despejar mais potência na bola, posso despejar mais potência na bola. Dito isso, é importante que a gente utilize todos esses movimentos, principalmente os movimentos do tronco e do quadril, porque a articulação do ombro, ela é muito frágil do ponto de vista anatômico. É uma cavidade, uma articulação que é muito semelhante à articulação do quadril, só que ela é rasa. O quadril é uma articulação densa, é uma articulação muito estável. A articulação do ombro é muito rasa, né? A cabeça do húmero ali, na escápula, ela não está envolvida. A escápula não envolve completamente a cabeça do húmero, se você consegue me ver aqui. Né? No quadril tá assim, quadril, o fêmur, a cabeça do fêmur, está dentro dessa soquete, né? E o quadril envolve. Da fossa do acetado. Exatamente. No ombro, a ideia é a mesma, só que o soquete ele é raso na escápula. Então, é muito fácil para a cabeça do húmero sair do lugar. E os músculos que estabilizam essa articulação são músculos pequenos. Eles não são músculos muito grandes, que é o famoso manguito rotador, os músculos do manguito rotador. Então, se a gente, para não viajar muito, se a gente sobrecarregar a articulação do ombro, deixar toda a potência para o ombro, isso pode, no longo prazo, médio e longo prazo, resultar em lesões de ombro. Principalmente se a gente não fizer um trabalho de fortalecimento, de estabilização da articulação e tudo mais. Então, por que não utilizar outras cadeias musculares muito maiores, muito mais poderosas para me ajudar nessa questão? Por que eu estou falando disso? Porque se a gente faz uma sequência de passadas imprópria, a gente prejudica essa coordenação intermuscular de todas essas articulações no envolvimento do ataque. Não só isso, mas pela própria natureza e disposição dos atletas na quadra, eu perco possibilidades de angulação. Então, um atleta que é destro, ele, ao finalizar a passada de ataque com a perna contralateral, ou seja, a esquerda, e saltar, se ele está na entrada de rede, do lado esquerdo da quadra, ele tem toda a angulação e o giro de tronco, o giro do corpo dele sobre a perna esquerda, que vai possibilitar ele fazer o approach de frente para a diagonal e girar, fazer esse pivô para a esquerda para atacar na paralela. Se ele finaliza com a perna ipsilateral, ou seja, se ele é destro e finaliza com a direita à frente, ele vai já saltar com o corpo mais virado para o meio da quadra. Então, esse ataque para a diagonal curta, ele vai ter que fazer todo um ajuste cinesiológico para fazer esse ataque mais para a direita, porque o corpo dele salta mais virado para a esquerda. Então, ele perde um pouco dessa gama de ângulos na hora do ataque. E aí eu vou ter que fazer, e o corpo ele é inteligente. O corpo se ajusta para fazer esse ataque. Qual que é o problema de ficar se ajustando? Você vai sobrecarregar o ombro e você pode modificar a maneira da aterrissagem do atleta, que no longo prazo pode resultar em lesão. Finalizado esse disclaimer sobre essa parte mais biomecânica. Baita disclaimer, eu diria para você. Até ipsilateral, o cara falou, meu Deus do céu, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Mas eu esqueci como é que fala o formato da articulação. Estamos aqui lembrando daquelas aulas de anatomia de 25 anos a gente atrás. nunca esquece, não pode esquecer.
E eu esqueci. Então, dito isso, né? Então, por isso que para mim é inegociável quem trabalha com iniciantes deixar passar uma passada trocada, deixar quieto, não prestar atenção nisso e não trabalhar nisso. Uma vez que o atleta já está consolidado, já aprendeu, é muito difícil a gente corrigir uma passada. A gente vai fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Mas se você trabalha com crianças, com atletas iniciantes, não necessariamente com crianças, mas quem nunca fez o movimento, então aquele padrão de movimento ainda não está solidificado, a LTP não está lá na cabeça ainda, as sinapses, ixi Maria, vamos lá, volta. Aquele padrão de movimento ainda não está solidificado, é importante aprender a sequência correta das passadas de ataque. Mas eu não inicio pelas passadas de ataque. Tudo isso para dizer que eu não inicio pelas passadas de ataque. Quando eu estou trabalhando com criança, primeiro e o mais importante para mim é ela entender como se faz um ponto no voleibol. Qual que é o objetivo do jogo de voleibol? Que é botar a bola no chão da quadra adversária, ao mesmo tempo que você impede o adversário de fazer o mesmo na sua quadra. Então, uma criança, ela não vai fazer passada, saltar, atacar com direção, com potência, mas ela pode aprender a ocupar espaços na quadra e observar espaços vazios na quadra do adversário. Então eu começo o ataque por aí, entendendo qual é o objetivo do jogo de voleibol. Enxergar onde é na quadra do adversário os potenciais lugares para eu fazer a bola tocar no chão. E aí, aos pouquinhos, a gente começa fazendo aquele famoso jogo de câmbio, né? Agarra a bola, lança a bola, agarra a bola, lança a bola. Aos pouquinhos, a gente vai criando um ambiente em que a criança entende que quanto mais rápido ela fizer esse agarrar e lançar, menos tempo o adversário vai ter para se ajustar. E aí, a gente introduz as rebatidas na bola. Então, ela vai começar a entender que tudo que a gente faz, por que a gente faz os famosos 3 toques? Lembrando que a regra diz que você tem até 3 toques, não é tem que ser 3 toques. Então, acho que essa é a primeira dica que eu dou para os técnicos de vôlei. Em vez da gente dizer que nós precisamos fazer 3 toques, a gente precisa levar as crianças a compreenderem por que fazer 3 toques é vantajoso. Para a gente aumentar as nossas chances de mandar a bola para a quadra adversária de uma maneira mais rápida. Então, aí a gente começa a atacar a bola, rebater a bola. E aí as crianças vão rebater de tudo quanto é jeito na bola. Então veja que aí, ao entender o jogo de vôlei, entender que mandar a bola de forma rápida para a quadra adversária é uma das maneiras mais eficientes de eu fazer o ponto, então faz sentido que o ataque comece pela rebatida. Entendeu minha linha de raciocínio? Pela rebatida. E aí a gente vai trabalhando essas questões da rebatida do contato com a bola. Então, essa coordenação visuomotora, aonde eu tenho que estar na quadra com essa bola no ar, se movimentando, para que eu consiga rebater de uma maneira legal, boa. Aí, no próximo passo, eu aumento a altura da rede, porque a criança ela vai bater de baixo para cima, ela vai bater de lado. E aí eu começo a entender que se eu aumentar a altura, então eu estou colocando uma restrição aí, hein? Coloquei uma pequena restrição. Ou eu coloco um elástico na rede. Eu falo, ó, você tem que bater por cima do elástico. Então tem a fita e eu coloco um pequeno elástico acima da fita. Eu falo, ó, a bola tem que passar por cima do elástico. Às vezes não dá para a gente aumentar o tamanho, a altura da rede, né? Mas se der para aumentar a altura da rede, aumenta a altura da rede. Aí a criança vai começar a descobrir que se ela bater mais lá no alto, ela vai ter mais chances de fazer esse ataque com mais eficiência. Então eu vou colocando se você assistiu o episódio anterior, eu vou colocando um cone, eu vou modificando o trânsito para a criança ir dirigindo numa rua em que ela vai perceber que se eu bater com o braço lá em cima, eu vou ter mais chance de atacar. Então eu começo pela rebatida. E depois então eu faço do fim para o começo. Poxa, se eu estender o braço, eu tenho mais chance desse ataque ser mais efetivo? Como é que eu consigo atacar a bola mais alto do que com o meu braço estendido acima da cabeça?
é se esse contato for ser mais longe do chão, mais perto lá do topo da rede. E aí a gente introduz o salto. E aí a gente faz as últimas 2 passadas do salto para o ataque. Eu não me importo como ela corre para a bola, o importante é ela fazer o contato lá no alto, porque ela já entendeu qual que é o objetivo do ataque. E aí, no final, a gente faz as passadas. Então eu particularmente gosto de fazer bastante do fim para o começo, porque o meu objetivo inicial ao ensinar o ataque não é o gesto do ataque, mas por que eu preciso atacar. Olha, eu já ouvi muita gente falando de processos de aprendizagem, só que esse aí, para mim, com certeza, do jeito que você explicou, é o mais coerente, com certeza. Principalmente porque você diz aqui, ó, qual que é ensinar o objetivo do jogo primeiro. Qual que é o objetivo do jogo? Colocar a bola no campo do adversário. Achar os espaços para você colocar a bola. E como que você, né? Qual vai ser o meio que você vai conseguir fazer isso? Através de primeiro contato, depois vai ter o obstáculo da rede, depois como que você vai passar esse obstáculo da rede saltando, né? Correndo e saltando. Muito bom, Peter Bistott. Eu tenho uma pergunta para você agora. E Vamos ver se eu sei responder, não sei. Do ponto de vista mais técnico, quais são para você os pontos fundamentais que quando a gente está observando um atleta atacar, esquece por enquanto os fatores que levaram o atleta a fazer o movimento da maneira que ele está fazendo, que isso também é muito importante e influencia no ataque. Mas do ponto de vista do fundamento ataque em si, quais são as chaves ou os pontos fundamentais do ataque que a gente pode utilizar para ajudar o nosso atleta? Depois que ele entender, no meu ponto de vista, depois que ele entender a importância do ataque, talvez através de um processo como esse que eu falei, né? Então, como é que eu posso atacar? Como é que eu posso atacar e dar instrução com relação ao fundamento ataque de forma elementar? Como que você acha? Se você pensar depois que você passou por esse processo de aprendizagem, eu acho que tem algumas chaves que são extremamente importantes para você treinar o seu atleta a se tornar um bom atacante. Primeiro e aí eu vou começar pelo começo mesmo. A passada se torna muito importante, porque aí o step close, que são os 2 últimos passos para você chegar na bola, se torna pelo momento físico que esse atleta ou essa atleta vai chegar na bola, se torna muito importante para criar essa potência para depois despejar na bola. Então, o step close vai ser muito importante, os 2 últimos passos para você iniciar o salto. E aí, o salto combinado com um double arm lift, né, que é os dois, essa alavanca dos 2 braços para potencializar esse salto cada vez mais. E aí, o contato alto na bola, né, contato mais alto possível para você ter uma vantagem sobre o sistema defensivo do seu adversário. E aí, à medida que você for refinando esses 3 elementos, você vai colocando direções de ataques diferentes, e aí vai ser muito ligado à sua tomada de decisão. O que você está vendo na sua frente que faz você atacar na diagonal, na paralela, no meio do bloqueio, uma largada, ou usar todos esses elementos de range, né, de variação de ataque, para você ter um sucesso no seu ataque. E eu acho que esse processo tem que ser ensinado junto. Porque não dá para você só ensinar, vou atacar diagonal, diagonal, diagonal. Paralelo, paralelo, paralelo. Junção, junção, junção. Porque tudo bem, você pode até ensinar isoladamente, mas a leitura e tomar decisão, como você falou lá no episódio anterior dos 3 mecanismos de performance, vão definir o porquê que ele vai ter que fazer um ataque ou outro. Entendeu? Então, não dá para você executar o movimento sem saber o que você está vendo e sem tomar uma decisão de acordo com o que você está vendo na sua frente.
entendeu? Tem duas coisas que eu queria falar nesse ponto. Primeiro, que é muito difícil a gente falar de ataque sentado, né? Não dá para falar assim. Começa a se mexer tudo. Eu tô aqui na minha cadeira, Guilherme. Minha Eu cadeira tem sei. rodinha, então eu tenho certa. E o segundo ponto, que a gente fala muito, né? Quando a gente fala das quatro, talvez quatro dimensões do esporte, técnica, tática, física e psicossocial afetiva, isso é simplesmente didático, né? Simplesmente didático para a gente entender. Porque na hora que a gente está lá no jogo, as quatro dimensões acontecem simultaneamente. E aí a gente fala muito sobre isso, né? Antigamente, a gente fazia um treino técnico e aí um treino tático. Só que no treino técnico, a gente incluía muito pouco, se incluía, leitura e tomada de decisão. Que é o que o atleta faz o tempo inteiro no jogo. Faz só três coisas: interage com o ambiente e lê, presta atenção no que está acontecendo ao redor dele, pensa e toma uma decisão e se move. Ao se mover, isso vai modificar o ambiente, que vai dar outras pistas para ele reiniciar esse processo. Então, se a gente fizer um treino técnico, sim, eu preciso aprender que a maneira como eu faço esse approach para a bola, para eu atacar para a diagonal, talvez seja um pouco diferente de como eu faço para atacar na paralela. Atacar na junção do bloqueio é ali o power shot, que é a direção do meu approach para a bola. Então, mudar esse ângulo com relação ao meu approach para a bola, talvez fazendo um pouco de treino isolado, bloqueado, quando eu nunca fiz, para eu aprender o básico elementar de atacar para paralela e para diagonal, não é ruim. Não é ruim, e eu te digo uma outra coisa, desculpa te cortar. Para um atleta iniciante, é importante. Essa variação não precisa ter um time do outro lado para aumentar a complexidade. Se você variar o jeito que você levanta a bola para ele ou para ela, já vai ser um challenge point maior do que só levantar a mesma bola o tempo inteiro. Uma bola mais alta, mais baixa, mais curta, mais fora da rede, passando a antena. Isso aí, por si só, já é uma variabilidade enorme que vai fazer com que ele leia e tome decisões também. Não é só em relação ao que está do outro lado da rede, mas a condição que esse levantamento é feito para ele ou para ela. Exatamente. A gente precisa que o nosso atleta saiba ajustar bolas que são levantadas mais para dentro, mais para fora, mais passada da antena. Importantíssimo ele entender que eu mudo a minha decisão e, portanto, a maneira com que eu me movimento, baseado na leitura daquilo que está acontecendo. Isso é importantíssimo. Por outro lado, a gente presta tanta atenção nisso hoje em dia, que às vezes a gente esquece que algumas vezes o levantamento é perfeito e o atleta pode fazer o que ele quiser. Só que se esse atleta sempre faz a mesma coisa nos levantamentos perfeitos, ele é um atleta que é previsível. Então, mesmo nas bolas perfeitas, ele precisa saber como faz essa variação para um lado e para o outro lado. Por exemplo, se eu estou trabalhando dois ângulos, você trouxe três para a gente, né? A junção, diagonal e paralela. Importantíssimo. Então, a gente não pode esquecer. E eu estou falando esse parênteses porque a gente fala tanto de ajuste técnico através da leitura daquilo que está acontecendo, técnico-tático, através da leitura das modificações e variações, esses distúrbios do ambiente, que a gente às vezes pode até esquecer do que o atleta faz quando a bola tá boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais o atleta é experiente, mais ele treina, principalmente um levantador, a tendência é que e a gente treina para isso, é que essas variações sejam cada vez menores e mais próximas daquele ponto ideal. Ao ponto que toda vez que a gente tem um passe perfeito, o levantamento vai ser sempre da mesma forma. Então esse atacante ele precisa ter essa variação também nas bolas boas. Eu queria só fazer esse parênteses, porque, voltando ao que a gente estava dizendo, esse treino técnico-tático, que você acabou de dar um exemplo fantástico, né, e a gente está falando aí de dificuldades desejáveis, eu estou forçando o meu atleta a
prestar atenção. Esse é o ponto. Prestar atenção na maneira como o levantador faz o approach para a bola. Se eu estou dentro do sistema, fora do sistema, já fazendo um gancho que a gente vai falar em seguida. Está dentro do sistema, fora do sistema, o que tende a acontecer quando está em sistema, o que tende a acontecer quando está fora do sistema. Tudo isso, se é começo de set, se é final de set, se é ponto importante, se não é, se é um jogo de campeonato, né, de final de campeonato, se é um jogo de fase de grupos. Olha só, né, as 4 dimensões, se eu estou cansado, se eu não estou cansado, isso tudo vai influenciar na maneira com que o atleta faz esse ataque. Olha só como é importante a gente contextualizar o treino técnico. Porque senão, a gente vai fazer aquele treino técnico e na hora que a gente for fazer o dito treino tático, não vai haver transferência. Porque o meu atleta, ele é muito bom de atacar paralela quando eu falo ataque paralela. Ele é muito bom de atacar diagonal quando eu digo agora é hora de atacar diagonal. Mas lá na hora do jogo, meu amigo, você não vai falar o que todo mundo tem que fazer o tempo inteiro. O atleta ele tem que ser independente, autônomo. Então ele precisa treinar independência e autonomia também. E como que a gente faz isso? Inserindo essas pequenas variações e deixando o atleta descobrir os ajustes. Talvez eu faça uma pergunta, eu dê uma pista, mas eu queria que você falasse mais sobre isso, porque eu já falei demais. Não, criando situações no ambiente que faça ele ou ela tomar decisões e desenvolver a sua capacidade de solucionar esses problemas em relação ao ataque. Mudar a posição de bloqueio, mudar a posição do levantamento e fazer com que a defesa se movimente de jeitos diferentes, fazer com que ele ou ela ataque de diferentes pontos da quadra, diferentes tipos de bola, e aí a gente já pode até entrar na situação in system, out system, né, em sistema, fora de sistema, que é um passe bom com levantamento bom. A gente está em sistema, a gente tem todas as opções, a gente está na velocidade certa, no ritmo certo. E a gente tem uma situação fora de sistema, que é uma situação completamente diferente. Uma situação vai ter possivelmente um bloqueio e defesa quebrado, e vão ter mais facilidades, porque a circunstância do jogo vai facilitar essa última ação. E vai ter uma outra situação, que vai ser com um bloqueio, defesa totalmente montado, e aí ele vai ter que solucionar outro tipo de problema. Aí ele vai ter que uma bola, talvez um levantamento vindo de trás, um levantamento vindo de longe, um levantamento mais alto. Que tipo de solução de problema ele ou ela tem que trazer dentro dessa circunstância, né? Então, talvez a mecânica do movimento seja bem similar, né? Vai ter que ter as passadas, o step close, né? As 2 últimas passadas do movimento tem que ser muito forte e potente, tem que estar com o braço alto, tem que criar o torque, tem que estar um contato alto, tem que ter variações de ataque, mas essa mecânica de movimento está dentro de uma situação, dentro de situações completamente diferentes. Então, aí a leitura e a tomada de decisão se tornam mais importantes ainda, porque apesar ele ou ela ter movimentos similares dentro dessas 2 circunstâncias diferentes, a tomada de decisão tem que ser diferente, tem que ser outra. E aí, se você pensar nos níveis maiores, tem tendência, tem o que o sistema defensivo do outro lado, como que ele se comporta, qual que é o tipo de marcação que esse sistema defensivo vai fazer, quem que vai estar na minha frente, se é um levantador, se é um oposto, se é um meio de 2,15 m ou se é um central mais baixo. Então, todos esses fatores, quanto mais alto o nível que você for jogar, mais fatores vão sendo adicionados e a complexidade vai ficando maior. Olha só que coisa legal que você trouxe para gente. Então, eu vou resgatar um pouquinho do que você disse aqui. Ó. No começo da sua fala agora, você disse que numa situação de passe bom, há uma tendência maior de um bloqueio e uma defesa estarem mais quebrados. E num passe quebrado, fora de sistema, bloqueio mais montado, uma defesa mais bem estabelecida.
Será que isso, nos níveis mais iniciantes, acontece nesse nível de contraste dentro do sistema bloqueio quebrado, defesa atrasada, fora do sistema bloqueio inteiro, defesa montada? Eu diria que menos, porque Bem menos, bem nos menos. níveis mais iniciantes, a velocidade do levantamento não muda muito de uma bola em sistema e fora de sistema. Então, dependendo do adversário, não importa se eu estou dentro do sistema ou fora do sistema. O bloqueio pode estar montado, tanto em sistema quanto fora de sistema, porque eu sempre jogo com uma bola alta. O bloqueio pode estar sempre ruim, porque eles não treinam leitura e tomada de decisão. Ou tem uma central que se desloca lentamente. Eu tenho uma extremidade, um bloqueio de extremidade que não se ajusta bem, não lê o approach do meu atacante. Tem menos Então, experiência. menos experiências. Então, mas uma coisa que você falou muito, muito legal é o seguinte, da necessidade da leitura e da tomada de decisão, mesmo para os iniciantes. Então, uma dica, e eu gosto muito de fazer isso com as nossas equipes mais iniciantes, é o seguinte, vamos pensar aqui ataque de extremidade. E a gente a gente inicia esse processo de leitura e tomada de decisão da seguinte forma. A gente fala para uma ponteira, por exemplo. Se o passe está bom e o levantamento está bom, você precisa, e aí a gente já trazendo a aprendizagem diferencial, o conceito de aprendizagem diferencial. Você precisa treinar e tomar uma decisão de duas bolas, de dois ângulos de ataque. Paralela ou diagonal fechada. Você só precisa, em sistema, por enquanto, treinar esses dois golpes. Primeiro, porque a gente está cobrindo todos os ângulos que estão ali no meio. Se eu consigo atacar bem na paralela e consigo atacar bem numa diagonal curta, os ajustes dos ângulos intermediários vão ser muito mais fáceis. E quando a bola está fora de sistema, um levantamento que vem num ângulo esquisito para o atacante, ou quando o timing do atacante, mesmo numa bola dentro de sistema, um passe bom, meu timing não tá bom, ou o levantamento, apesar do levantador estar com um passe bom, o levantamento não é tão bom assim, que no time de vocês não acontece, mas no meu acontece. O levantador não levanta uma bola muito boa quando o passe tá bom. Nesses momentos em que eu não tenho confiança para atacar ou paralelo diagonal, nessa é a bola que a gente vai lá no bico da quadra na diagonal longa, que é a maior distância que eu consigo atacar com potência e a bola aí dentro da quadra. Então, para as atletas mais iniciantes, a gente diz isso. Bola dentro do sistema, levantamento bom, treine. Veja, olha só, hein? Veja o que você consegue enxergar no bloqueio e toma uma decisão. Eu vou atacar ou essa bola paralela ou diagonal curta. Se a bola está ruim, o que você vai precisar ver? Eu tenho condições de atacar paralela ou diagonal curta com potência? Se eu não tenho, tenta buscar mais uma diagonal longa. E se mesmo a diagonal longa não for uma possibilidade, aí o que você precisa fazer é faça o jogo continuar. Porque senão a menina ela vai dar uma porrada no meio da rede, ela vai dar uma porrada para fora da quadra e o jogo acabou, o rally acabou. Make them play. Make and play, make and play. Então é sempre isso, olha, veja o que está acontecendo e a gente dá essa orientação. O grande Fábio Correia, nosso professor, ele fala, mesmo os atletas iniciantes, eu preciso ter pelo menos duas opções. E aí, conforme eles vão crescendo e se desenvolvendo no esporte, a gente vai ter todas essas questões que você falou, tendência, scout e tudo isso, e além de tudo, o contraste entre jogar em sistema e jogar fora de sistema, esse contraste vai ficando maior e maior e maior e maior. De forma que, às vezes, mesmo dentro de sistema, você tem um levantador bom, não é 1 contra 1 que você deixa, é 1 contra 0, sem ninguém na tua frente. E aí o atleta falou, não tem ninguém na minha frente, vou socar a bola no meio da quadra. Mas lembra que se o atleta não treinou bater no meio da quadra, ou melhor, se ele não treinou perceber quando tem um bloqueio quebrado, quando tem uma junção, ou quando não tem bloqueio, que ele não precisa atacar para nenhum lugar que não seja na direção da passada de ataque, que na maior parte das vezes é para o meio da quadra,
você vai ter um atleta que está sem bloqueio e vai atacar para fora na paralela. Porque Não você tenha falou esse para atleta. ela, se você falou para ela ali 2 pontos atrás, olha, o bloqueio está na diagonal, bate na paralela. E por alguma razão, o levantador conseguiu deixar você no 1 contra 1, 1 contra 0. O que você vai fazer? Se você só treinou, ouviu o que o seu técnico fala, você vai atacar para paralela uma bola sem bloqueio. E aí você pode errar para fora. Meu amigo, não tem esse atleta. Não seja esse técnico que fala coisas unilaterais para os seus atletas. Uma coisa que a gente começou a falar aqui são os sistemas. Sistemas ofensivos. O ataque está dentro de sistemas. De sistema de side-out, né, de first ball side-out, de transições, né, como que a gente pode ensinar os nossos atletas, de uma maneira coletiva, a chegar em múltiplas opções de ataque. Como a gente pode progredir para chegar nessas múltiplas opções de ataque dentro do nosso time. Vou falar aqui nas categorias mais iniciantes, depois você fala mais no alto nível. Bom, primeiro, levantar a bola, fazer esse levantamento, onde você acha que você vai ter mais condições de dar uma bola boa para o atacante. E nas categorias menores, normalmente é onde está mais perto. A menor distância. Eu tenho mais chances de fazer um bom levantamento, um atacante vir para a bola. Ao mesmo tempo, esse levantador, ou quem estiver fazendo levantamento nas categorias menores, precisa ser treinado a perceber no momento que eu vou fazer o levantamento, um pouco antes, na verdade. O atacante que eu quero acionar, ele está disponível para atacar? Porque nem sempre está disponível para atacar. Dependendo de um certo sistema defensivo que eu use, se eu coloco o meu offside blocker, né, a sobra do bloqueio, para ir pegar uma largada, talvez nas categorias menores, esse atacante não vá ter tempo para abrir, para fazer essa transição, para vir com um ataque potente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levantar para uma outra pessoa, ou eu vou treinar para a defesa ser um pouco mais alta, ou eu vou modificar a localização do levantamento para esse atleta que eu quero acionar, que não vai ter tempo de fazer a transição lá para fora. Todas essas são questões elementares para a gente trabalhar na iniciação esportiva. Eu prefiro ter um ataque, então vamos supor, né? Meu ponteiro foi para uma largada, sobra do bloqueio foi para defender uma largada do ponteiro adversário. Eu prefiro não levantar a bola para esse ponteiro, porque ele não está em condições de abrir para atacar, ou eu treino uma bola diferente, uma famosa Czinha, por exemplo. Não precisa ser rápida, mas eu coloco esse atacante em condições de ser uma opção de ataque. Para mim, é muito melhor eu ter uma opção diferente para esse atacante do que não tê-lo no ataque. E eu ter que levantar numa maior distância, numa posição, num ângulo que é esquisito para eu levantar. Esse acho que é o primeiro ponto que a gente que trabalha com categorias menores e iniciantes, ter essa versatilidade, porque o jogo ele é irregular, tende a ser muito heterogêneo nas categorias menores. Num passo seguinte, mas ainda nas categorias menores, quando o meu levantador já consegue levantar para uma extremidade ou para outra com mais tranquilidade, e eu já estou, por exemplo, usando mais central, é tentar ludibriar o bloqueio adversário para colocar o meu atacante em vantagem numérica. E a gente sabe que 1 contra 1 no voleibol é vantagem para o atacante, certo? Então, utilizar o ataque de meio e variações do ataque de meio para criar um padrão e ver se o adversário vai se ajustar a esse padrão, para daí eu quebrar o padrão. Então, esse é o pensamento do levantador. Cria padrão, quebra padrão. Cria padrão, quebra padrão. Ou cria um padrão, adversário não se ajustou, mantém o padrão. Então, é esse jogo de gato e rato que o levantador e o bloqueador de meio adversário, principalmente bloqueador de meio, né, essa é a parte legal do jogo. Então, nesse estágio, ainda nas categorias de base, é jogar com a central ou o central e a maior distância quando o levantador está equilibrado para fazer o levantamento. Então, criar situações para que o bloqueio de meio adversário tenha que percorrer uma distância maior da rede. Então, se o levantador está na rede, se o meu levantador está na rede, jogar com o meu central por trás para fazer o bloqueio adversário, ter que bloquear a rede toda.
Então, criar essas oportunidades de gaps, e aí se eu começo já a acelerar um pouco mais o jogo, introduzir o conceito de bolas sobrepostas, então mais de um atacante sendo recrutado na mesma região da quadra, e por fim, nas categorias de base ainda, pequenas variações para introduzir pequenas variações para um mesmo levantamento. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando uma bola 1, tempo cabeça, ele pode ser um tempo cabeça positivo, um tempo cabeça negativo. Então, essas pequenas variações ali, já num ponto mais avançado nas categorias de base, eu posso introduzir se, e aí tem um amigo meu que fala isso, né? Faça taticamente apenas aquilo que você consegue fazer tecnicamente. Só que eu que trabalho com a base, eu sou o professor que, se eu não estimular o meu atleta e desafiá-lo a dar um passo além na questão técnico-tática, ele vai ficar na mesma. E aí você vai ver sub-17, atletas, a equipe sub-17, que tanto faz dentro de sistema como fora de sistema, só jogam com bolas altas. Então não criou-se essa variabilidade porque os atletas não foram desafiados. Ah, eu não consigo levantar a bola rápida. E porque não consegue, não vai treinar nunca? Né? Então você precisa treinar para você adquirir a habilidade. Se você não treinar, você vai ficar sempre na mesma. Então é muito difícil ser técnico de base, por uma das razões é essa. Quando eu tenho que ficar e solidificar aquele jeito de jogar, aquela filosofia de jogo que eu já tenho, e quando dar um passo para o próximo nível. Quando eu dou um passo para esse nível mais avançado de jogo, eu não estou nem falando de jogar como profissional, jogar como alto nível, mas um nível mais avançado, talvez começar a acelerar um pouco a bola de meio, em vez de jogar com aquela bola alto nível. Se eu não começar a acelerar um pouco essa bola de meio, eu vou sempre jogar da mesma forma. Então eu vou ter um sub-17, sub-18, excelente de controle de bola e manuseio de bola, mas que em termos estratégicos joga como uma equipe iniciante. Pois é. Agora, respondendo a mesma pergunta, nos níveis maiores, acho que tem quando você pensa no alto nível adulto, né, a partir ali de sub-19 até adulto, profissional, é uma eterna busca para você sistematicamente otimizar o seu sistema ofensivo. O que significa isso? Treinar todos os elementos do jogo de defesa, bloqueio, saque, bloqueio, defesa, sistema de passe, para você ter o máximo de opções de ataque possíveis. Essa é a eterna busca do alto nível. Posso fazer um parênteses? Já devolvo. Claro, lógico. Voltamos lá no começo da nossa conversa. Pois é. O ataque, ele é o fundamento mais importante do jogo. Isso não significa que a gente vai treinar mais ataque do que tudo. O que significa dizer que o ataque é o fundamento mais importante do jogo, significa dizer que tudo que a gente faz no treinamento e no jogo tem dois objetivos: aumentar as nossas chances de atacar com eficiência e fazer o contrário com o adversário. Diminuir ao máximo as possibilidades do adversário atacar com eficiência. Exatamente. Fecha o parênteses. Exatamente. E aí tem vários elementos que a gente treina dentro desse contexto. Eu vou otimizar o nosso sistema de ataque. Então a gente treina a diferença entre bolas em sistema e fora de sistema, a fase de side-out, de transição, que são características diferentes de manifestação, elas se manifestam de formas diferentes, uma é mais controlada, a outra é mais caótica. As combinações frente e fundo, que principalmente no masculino e hoje no feminino de altíssimo nível são completamente utilizadas. Se você pensar numa sobreposição de tempo na frente, né, da primeira bola com uma pipe no masculino, hoje é uma das bolas mais utilizadas no alto nível. As combinações também de cruzamentos, de sobreposições, de maior distância, de gaps, e tudo isso é otimizado pela imprevisibilidade.
se a gente pensar no Brasil da década de 2000, por exemplo, por que o Ricardinho foi o melhor da história? Porque ele combinava tudo isso de uma forma espetacular. E porque não era só ele, né? Ele era o maestro ali que distribuiu o jogo de forma espetacular, mas ele tinha um sistema muito bem, um sistema de passe, sistema de defesa, sistema de bloqueio que fazia com que ele tivesse a liberdade para ter essas tomadas de decisões e colocar todo mundo em situações de 1 contra 1, 1 contra 0, 1 contra 1,5, o tempo inteiro. Não importava se era em sistema, fora de sistema, meio de sistema. Isso aí, os sistemas defensivos e ofensivos do Brasil otimizavam essas situações de ataque naqueles tantos anos que o Brasil dominou o cenário mundial. E se equilibrou porque outras seleções, outros países equilibraram os sistemas defensivos e também criaram outros sistemas ofensivos para otimizar essa última ação, que é o fundamento mais importante do jogo, que é o ataque. Entendeu? Mas para chegar lá, no alto nível, tem muitos fatores que a gente tem que treinar, muitos fatores que a gente tem que montar esse quebra-cabeça para que essa última ação seja potencialmente a mais efetiva do jogo, entendeu? Então, muitos fatores aí no alto nível que a gente pode discutir em outros episódios também, certo? Cara, que legal. Olha só quantas semelhanças e quantas diferenças dos iniciantes para os níveis mais altos, né? E se a gente fala de tendências, Peter Bristotti? O nosso querido toque-ataque, por exemplo, legal. que o pessoal ama. Tem mais quantas horas a gente ficar falando nessa parte, né? O toque-ataque, as empurradas, as reciclagens, isso tudo faz parte das tendências contemporâneas aí, em relação a ataque mesmo, né? Se você falar em ataque, tem todos esses elementos isolados, né, de tudo que eu falei, mas tem tendências sistemáticas também, como os levantamentos mais para dentro, como o jogo mais rápido do fundo da quadra, ou mais lento, dependendo das atacantes que você tiver. Então, tudo isso são tendências contemporâneas que a gente poderia debater mais umas 814 horas aqui, talvez. Pois é. A gente precisa, acho que vale a pena a gente ressaltar que tradicionalmente ou historicamente as regras do nosso esporte sempre determinaram como manusear a bola, como é permitido manusear a bola e como não é permitido manusear a bola. Não faz muito tempo que existe a manchete no jogo de voleibol, né? Então, o jogo de voleibol, quando foi concebido, não tinha manchete. Eu imagino que quando a manchete foi introduzida, muita gente deve ter pensado, estão acabando com o jogo de voleibol. É o mesmo discurso, hein? Já ouvi isso aí. Eu não existia ainda quando a manchete, né, quando essa polêmica talvez tenha acontecido. Mas, o que eu quero dizer com isso é que a gente vê uma tendência histórica da modificação das regras acontecerem para que o esporte se torne mais atrativo, mais vendável, o produto seja mais atrativo para a televisão, o espetáculo aconteça mais, mas ao mesmo tempo essa tendência é uma tendência menos restritiva com relação à manipulação da bola. E também a gente tem visto menos restritiva com relação a variações táticas. Então, a eliminação dos 2 toques, do duplo contato, no segundo contato com a bola, desde que ela permaneça na nossa quadra e a gente ainda tenha um terceiro contato, eu acho que com o tempo, vai resultar em algumas modificações técnico-táticas no jogo. Então a gente vai ver, por exemplo, mais gente usando a mão para levantar, né? Quem faz 2 toques na hora do levantamento não é beneficiado. 2 toques diminui a precisão do levantamento. Então, não acho que os levantadores vão deixar de tentar ter um levantamento ali, um contato bom ainda, considerando o que é sem ter 2 toques. Mas o que eu acho que vai acontecer é outros atletas, por exemplo, quando o levantador faz uma defesa,
tentando entrar para levantar com as mãos e acelerando o jogo, o que pode trazer um espetáculo, aumentar o espetáculo, aumentar a atratividade do jogo. E outra questão, na questão tática ali, na hora do lançamento da bola, você poder trocar de posição, a gente está passando por um momento de ajuste ainda. As equipes ainda estão descobrindo como elas podem se beneficiar através da modificação da regra. Não sei se você viu, acho que foi no Oriente Médio ou na Europa, o fake serve, né? O Teve um no atleta Brasil. teve no Brasil também, pois fingir que vai lançar a bola, e aí os passadores trocam de lugar, e aí ele lança a bola, já que, né, na hora do lançamento, eles trocaram de lugar. Vôlei, É a né? paradinha no vôlei, exatamente. Então, eu acho que é muito cedo para a gente julgar qualquer coisa. É só a gente voltar lá, por exemplo, na introdução da manchete. Voltando para o ataque, acho que o que a gente mais vê é o masculino e o feminino em termos de estratégias de ataque se aproximando mais um do outro. Então, o feminino jogando com cada vez mais velocidade, com combinações de meio, fundo, criação de gaps e overloads e sobrepostas, não só na rede, mas também no fundo. E eu acho que uma das tendências contemporâneas mais já estabelecidas, no meu ver, são os levantamentos fora de sistema, cada vez mais, e eu posso estar errado, não sou especialista no altíssimo nível, mais para dentro da quadra. Uhum. Ao ponto de que, quando eu vi isso pela primeira vez, me parecia que vamos fazer esse levantamento para o meio da quadra, porque talvez o bloqueio de extremidade não vá ter tempo de se ajustar. Então, o central vai vir para compor o bloqueio, e na hora que o bloqueador de extremidade está ajustando para dentro, o central já está ali. E aí não deu para ajustar, e aquela diagonal vai ficar bem aberta. O segundo motivo é aumentar essa angulação, né? Lá antigamente a gente fazia bola fora de sistema, quanto mais perto da antena, né, mas na lateral da quadra, você viu o atacante abrindo quase que lá no banco para atacar uma bola fora de sistema. Hoje a gente já não vê mais tanto isso. Eu acho que pode acontecer esses levantamentos fora de sistema serem um pouco mais acelerados para dentro da quadra, com a permissão dos dois toques no segundo contato. Eu acho que pode acontecer, não sei se vai acontecer, mas é algo que a regra vai permitir que aconteça. E outra coisa que no feminino se utilizava muito a China, e hoje em dia, com grandes opostas, Egonu, Boscovic, Vargas, Haki, né, todas essas super opostas, elas estão cada vez mais sendo a Antropova, né, na Itália. A Itália tem as duas melhores do mundo, talvez, com elas vindo da frente e do fundo, as centrais vão jogar muito mais pela frente da levantadora do que na China. Então, esse é um estudo que o Nicola Negro estava falando num curso que eu assisti dele, que essa é uma tendência também do voleibol feminino. E eu acho que você pode dizer muito melhor do que eu. A gente via antes China, você ter centrais especialistas em atacar a China, a central que joga na rede de 2. Mas hoje, aqui nos Estados Unidos, a gente vê muito isso. Ambas centrais atacando China, mas não necessariamente quando a levantadora está na rede ou no fundo, mas para produzir mais variedade de jogadas. Então, Sim. você ter essas cruzadas, né? A central indo para trás da levantadora, uma oposta vindo atacar mais no meio da rede. Muito parecido com o que as escolas asiáticas faziam ou fazem. Eu acho que essa é uma tendência, com um jogo mais acelerado, de voltar a acontecer. Mas eu não sei. Essas são cenas dos próximos capítulos, né? Aguardem. É isso aí. Isso aí, Peter Bristotti. Mais um episódio que a gente fala de um fundamento, né? E, claro, falando mais do que só o fundamento, mas todos os sistemas que são afetados e que esse fundamento afeta, que no caso é o ataque. E foi muito legal. Espero que todo mundo que assistiu
aprendeu um pouquinho, abriu um pouquinho a cabeça, relacionou tudo que a gente falou aqui com a sua própria realidade. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa para adicionar a esse episódio, manda mensagem para a gente, comenta aqui no link do episódio também, na seção de comentários, que a gente lê todos eles, e manda nos grupos de WhatsApp, no nosso Instagram, que a gente adora debater esses assuntos, não é não? É isso aí. A gente está aqui para viajar um pouco, né? Em inglês, os americanos falam geek out, né? Pensar um pouquinho sobre o assunto, mas meu pai diz, a gente sempre tem alguma coisa para aprender com todo mundo. É Então, isso aí. eu sei que nós dois aqui temos uma cabeça bem aberta e a gente gosta muito de interagir com a nossa audiência. Então, os comentários são sempre muito bem-vindos. Se não gostou também, pode escrever. Não gostei, vocês não falaram disso. Ou eu penso o contrário. Né, contanto que sejamos respeitosos, o pensamento divergente ele é necessário para o crescimento. Totalmente bem-vindo. É isso aí, galera. Valeu por ter acompanhado esse episódio até esse ponto aqui. Faça a inscrição no nosso curso DNA do Líder Esportivo. Descubra lá as 6 habilidades fundamentais para você se tornar o melhor líder e otimizar a performance do seu time dentro e fora da quadra, hein? A partir de liderança, planejamento, aprendizagem motor, aspectos táticos, estatísticas. Se você quiser aprender um pouquinho sobre vôlei de praia, também tem. E estamos aí para trocar ideias com vocês. E se você quiser ir para os Estados Unidos ou investir nos Estados Unidos, dolarizar seu patrimônio, quem que eles devem consultar, Peter Bristotti? Volta no comecinho do episódio que você vai ver o QR Code quando a gente anunciou a Nexus Next, nosso grande amigo Lucas Negrin. Volta lá no começo do episódio, o QR Code vai estar lá no começo. Ele mesmo que vai trabalhar com você, responder as suas perguntas, vai dar uma atenção toda especial para você. E, Feijão, se você é atleta, profissional, técnico, todos os profissionais envolvidos no voleibol, com quem que você precisa conversar para explorar outras possibilidades, outros mercados e para ter uma gestão profissional da sua carreira? Team GM, né? Team GM é a melhor de todas, nosso querido amigo GG Maciel e toda a galera da Team GM é a empresa para te ajudar nesse processo, porque eles são a melhor agência de atletas e técnicos de voleibol do Brasil, quiçá do planeta Terra. Da galáxia. Volta também lá no comecinho do episódio, você vai ver o QR Code de Team GM, lá geraldomaciel.com também, tá? O link tá na descrição. Vai ficar aqui na descrição desse episódio. Isso aí. Grande abraço a todo mundo. A gente se vê semana que vem, então. É isso aí, galera. Curte, compartilha e volte para conferir o próximo. Isso aí, galera. Valeu. Até o próximo. E a partir de hoje, a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí. É um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí. A gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante, a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem
muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí. A gente te vê do lado de dentro.